porque ninguém sabe o que está acontecendo. Às vezes o leito tá lá, frio. Vou usar esse termo. Frio, não tá respeitoso, não tá sendo de unilateral. Então, assim, até nisso se atentem, casais. Amém? E eu quero aqui estar lendo, como eu disse, que é uma leitura um pouquinho mais longa, porque também vai falar dos filhos. E eu pretendo estar terminando. Amém? Senão vai ficar muito longo o nosso vídeo. Mas que o Senhor ele tá trazendo toda clareza para nós, né? De como realmente fazermos toda a nossa casa servir ao Senhor. Efésios, capítulo 5, versículo 21 em diante. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que tem por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, louvando-a com a água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja, em toda a sua beleza, pura, perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros de um corpo. Como diz as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornando uma só pessoa. Outras traduções, uma só carne. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Vamos para os filhos. Capítulo 6, Filhos e Pais. Versículo 1. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer seu pai e sua mãe. Por isso, certo é como diz a Escritura: respeite o seu pai e sua mãe, e esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Respeita, tem uma promessa. Qual é? Faça isso a fim de que tudo corra bem para vocês e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Amém? Vou até aqui. Gente, que forte. Tomara que eu oro e peço ao Senhor que o Espírito Santo revele da mesma forma que eles vêm me revelando aos irmãos. Tanto que é forte. As esposas, olha o tanto que nós somos fortes e poderosas. Olha aí, gente. Lá em 1 Pedro, ele fala pra gente ficar caladinho, que só a nossa conduta muda o homem. Porque nós temos uma postura firme e forte. Nós temos essa posição. Agora o homem, ele vai ganhar a mulher ali, ó, falando. Por isso que muitas vezes fala que a mulher, ela ganha na fala, né? Ela é seduzida pela fala, pelo cheiro, enquanto o homem é pela vista, tá? Isso tanto em todos os âmbitos e conjugais, tá? Tanto o de relacionamento, o de comunicação e o sexual, tá?
É nisso. Começa ali, ó, nesse parâmetro. E nesse momento o Senhor ele enfatiza muito nos homens. Por que hoje tem tanta distorção até dos homens e tantos homens aí no mundo tornando homossexuais? Tem um índice de ter mais homens homossexuais do que mulheres homossexuais. Então, assim, por quê? Porque o homem ele tem que se entregar para a mulher como Cristo entregou. Cristo fez o quê pela igreja? Ele amou, ele perdoou, ele cuidou, ele morreu pela igreja, para ela ter a salvação. E hoje em dia parece que, querendo ou não, às vezes, né, de não ter capacidade, ou as mulheres, né, querer se impor tanto que toma esse lugar, que o homem hoje em dia não quer uma vida muito difícil, não. Ele não quer morrer por nada, não querem serviços, né, que realmente faça assim. Em casa eu tenho uma mulher. Hoje em dia, tantos homens que falam, eu vou trabalhar o dia inteiro, minha mulher ficar em casa, só cuidando de casa. Isso, né, sabe, tem esse roteiro pronto. Isso é uma mensagem, assim, ó, dura anos, do inimigo na vida do homem. E entrou até na vida da mulher, porque a mulher se sente obrigada a trabalhar, se sente obrigada a fazer, sabe, para crescer. Tanto que o financeiro, desde lá do Jardim do Éden, Deus fala que o homem vai comer do seu suor, a casa dele vai comer do suor dele, não é da mulher. A casa vai ser multiplicada pela dor da mulher. Isso sim, foi isso que deixou lá com Adão e Eva no pecado deles, né? Como consequência dos pecados deles. Então, é isso que o Senhor está querendo falar aqui. Homens, cuidem, protejam, provê para sua mulher. Ao ponto que, se for necessário, você tiver que morrer, se negar, tirar o seu egoísmo, ou literalmente morrer para proteger sua mulher, aí sim você vai estar honrando e servindo a Deus. Você vai estar fazendo a sua casa servir a Deus. E aqui as mulheres, essa parte fala de obedecer. Não é porque o homem vai vir com autoritarismo ao ponto da mulher virar um cachorrinho também, que ela pode ser chutada e ali ela vai ficar... Não, gente, não é isso, tá? Bom, tudo tem sua flexibilidade perante o Senhor. Não é isso que o Senhor está falando. Quando o homem ele vem com toda essa responsabilidade que ele tem que cumprir, aí a mulher ela não precisa nem querer obedecer. De fato, ela já se sente amada, ela já começa a multiplicar, ela já sorri, ela faz aquele prato gostoso, ela prepara o final de semana, ela manda mensagenzinha. É automático nosso, entendeu? Então a gente consegue obedecer, entendeu? A gente consegue se manter um pouquinho ali, sabe? Abaixo dele, porque a gente está nutrido de tudo que a gente precisa, de proteção, provisão, cuidado, amor, afeto, respeito. É fácil. E os filhos? Filhos, crianças, adolescentes, jovens, nós que somos filhos ainda, né, mesmo adultos, há uma promessa maravilhosa aqui. Porque que antigamente as pessoas viviam tantos anos, relatos bíblicos até históricos. Era fácil as pessoas chegarem a 90, 98, 100 anos, né? Hoje ainda tem poucos casos no meio de nós, ainda tem. Mas por quê? Por causa dessa obediência, por essa honra que damos aos nossos pais. Isso prolonga os nossos dias de vida, porque isso nos faz pessoas mais cautelosas, obedientes, responsáveis, né? E isso nos salva no nosso dia a dia. Sabe aquela instrução que a sua mãe te deu? Não vai em tal lugar, não anda com tal fulano. Aí o adolescente ou até a criança ou o adulto mesmo, né? Vai lá e não cumpre. O que acontece? Acontece alguma coisa de ruim. Aí, né? Lamentamos. Ou a pessoa escuta, não vai, progride, estuda e, né? E assim vai. Mas também essa parte aqui é uma coisa que o Senhor ele ministrou muito na minha vida por muito tempo. Eu vou falar um pouco de mim. Eu venho para um antigo casamento muito problemático. Tive uma filha. No parto da minha filha, eu tive um AVC. E depois de voltar para casa, foi muito difícil a habitação ali com ela, com o bebê, né, no caso. E eu tive sim uma depressão pós-parto mesmo ali. E o que acontece?
Por muito tempo eu criei minha filha muito rígida, muito na base de grito. Eu jogava muito meu emocional em cima delas, eu não achava que estava, mas estava. Às vezes eu batia querendo corrigir, mas era jogando a minha raiva. E quando veio meu segundo filho, então, porque ele já veio com toda aquela coisa que eu queria, sabe? Então parece que eu demonstrava muito mais amor para ele do que para ela. E quando não tem tudo isso também, que eu vejo muitos casais, muitas famílias fazendo isso, não tem todo esse trauma aí, né? Mas acaba sendo uma criação muito agressiva, sabe? Muito dominadora. A criança tem que fazer tudo que o pai quer, do jeito que o pai quer, sem respeitar o limite da criança, sabe? Sem respeitar a capacidade mental da criança, a capacidade emocional de crianças, sabe? Crianças que fazem muita coisa que você vê a criança sendo assim ali, ó, andando na linha, mas por causa do medo aos pais, não respeito, tá? Medo. Aí quando chega um adulto, se não tiver uma pessoa pra estar ali, ó, em cima, fica bobado da vida, sabe? Ou isso quando não confunde tanto, mexe tanto com o emocional da criança, que ela cria traumas. Ela se fecha no mundinho delas e assim vai, né, tendo todas essas distorções. Principalmente quando nós mulheres queremos ser muito autoritárias com os filhos. E até nisso tem uma divisão muito certa. A mulher ela tem o seu papel certo na vida dos filhos, o homem também. A mulher ela vem para direcionar os filhos no caminho e o homem também como pai. E assim é que já não traz essa divisão na mente que o mundo está querendo trazer as nossas crianças. Já na criancinha aí, já querendo botar na cabeça delas a idealização de gênero, não, pode ir sim para a vida de crime, né? Os pais hoje em dia não podem educar mais, não pode corrigir. Esse tempo atrás mesmo, uns 2 anos atrás, meus filhos queriam me falar, Sara, não pode me castigar porque eu tenho direitos humanos. Rapaz, os direitos humanos aqui em casa é eu e vambora. Tem esse trem não, mas o mundo já querem dominar a cabeça das nossas crianças para desde cedo. É o que mais está acontecendo, um índice criminal de adolescentes. Mas aí você vai olhar a casa desse adolescente também, fora a sociedade que inclui muita coisa. Os pais não têm lá aquele bom convívio. Ou são pais muito religiosos ao ponto de acabar com a criança, ou são pais extremamente dominados pelo mundo, aí, né, que eu falo. Então, esses dois parâmetros, muita religiosidade, porque eu conheço muita criança de família crente que depois desviou e não quis mais saber por não ver boa conduta nos pais ou porque era muita cobrança assim que sufocou ao ponto de fazer a criança. E aqui tá a palavra para os pais criarem corretamente os filhos conforme o Senhor quer, até na criação dos filhos, guiar os filhos como flechas ao alvo, é mostrar o caminho, é com amor, é corrigir com amor, é mostrar as verdades, porque a própria Bíblia em Provérbios fala que mesmo se a criança se desviar do caminho, pelo tudo que ela recebeu, ela vai saber por onde voltar, o Espírito Santo vai saber como conduzir. Mas como que o Espírito Santo mostra um caminho com amor para ele voltar, se ele não tem um caminho cheio de amor, ele tem um caminho cheio de trauma, de dor, de cobrança, de negação, de falta de proteção? Como? Não tem como. Então eu quero deixar para os irmãos aqui essa reflexão, essas palavras, e que nós venhamos declarar e agir com ação, porque oração nós declaramos e temos a ação. Oração de sim, de nós e nossa casa servimos ao Senhor da forma que agrada completamente o coração do Senhor. Amém? E eu quero estar deixando aqui a oração final. Senhor, meu Deus e meu Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Pai amado, que o Senhor possa estar vindo, Senhor, Pai, nesse mês de agosto, nos ajudar, Senhor, nos ensinar como lidar com a nossa casa, com cada um, Senhor, Papai, da nossa casa. Seja o marido, a esposa, seja os filhos, Senhor, Papai, seja a criança, seja o adolescente, Papai amado. Ou até um idoso que esteja morando com a gente, um vô, um tio, Papai amado. Que o Senhor nos dê a sabedoria de como nos servir ao Senhor, servindo a nossa casa, com amor, com longanimidade, com benignidade, Papai, com respeito,
respeito, papai. Senhor, eu clamo por essas casas, Senhor, que pessoas estão divididas, vivendo esse jugo desigual, que é um crente e um não, ou um crente e um afastado, Senhor Jesus. Oh, Deus Santo, papai, aonde tem esses contritos, Senhor Jesus, papai. Pai, toda honra e toda glória, Senhor, papai, que podemos declarar sim, tomar a decisão correta, Senhor, de servir a Ti e não voltar, Senhor, para os nossos formas antigas, Senhor Jesus, de agir para o mundo, Senhor, para os deuses que nós tínhamos no antepassado, Pai. Pai, mas para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor Jesus, eu te peço que o Espírito Santo venha entrar nos lares, Senhor Jesus, nesse momento, que venha habitar, que venha nos ajudar a fechar toda brecha, a nos transformar, a nos mudar até a nossa consciência, Senhor, a forma que nós vemos as coisas, Senhor, para entregar a nossa casa às Suas mãos, para vermos, sermos felizes, Senhor, papai amado, recebendo as bênçãos, recebendo tudo que o Senhor nos prometeu, Senhor Jesus, papai, por cumprir a Sua vontade dentro da nossa casa, ter um leito feliz, crianças bem orientadas, felizes na Tua presença, maridos firmes, Senhor papai, e prósperos, Senhor Jesus, mulheres amadas e respeitadas e cuidadas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.